Beleza, obrigado, Bento. Boa tarde a todos. Eu me chamo Rodolfo. Eu estou no quarto ano de Engenharia Elétrica e o curso que será ministrado hoje, ele é fundamental para os próximos cursos dessa semana, que vai ser o curso de desenvolvimento de site com React e de desenvolvimento de aplicativo com React Native. Então, esse curso, ele vai dar uma introduzida na linguagem de programação JavaScript, no ambiente Node.js que a gente usa para programar o JavaScript e algumas features a mais que vêm com o ES6+, que é o ECMAScript 6. Como eu vi que tem pouca gente, eu queria um pouco da participação de vocês agora, e eu queria ouvir um pouquinho assim, só se caso alguém é, é, quiser falar do que vocês sabem de programação, que linguagem que vocês sabem, que vocês conhecem, que vocês já, já mexeram, se vocês já mexeram com JavaScript. Então, se alguém quiser falar, é, eu gostaria muito de ouvir para entender mais ou menos o nosso público aqui, para a gente ver a maneira que eu posso estar ministrando esse curso aqui. Se alguém é, é, quiser falar, sinta-se livre. Por favor. Deixa eu puxar essa rodinha de conversa, então. Não que eu conte muito, mas para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Armelin e eu dei o curso de Python, então não preciso falar que eu sei pelo menos o básico de Python. Mas em relação ao que a gente vai aprender aqui hoje, que é React, JavaScript, na verdade React hoje não, né? Mas essa parte aí do JavaScript, o Rodolfo me conhece, sabe que eu sei o básico do básico do básico de JavaScript. Inclusive, direto eu pergunto para ele várias coisas, só que meu conhecimento mais está aplicado na parte de front-end, que é a parte visual que vocês veem. Para quem acessou nosso site, tudo que vocês veem no nosso site é a parte que eu faço. Tudo que vocês não veem, que é a parte que é aquele código um pouco mais complicado, o código cabeça, é a parte que o Rodolfo faz, que é a parte do back-end. Então, eu tenho um conhecimento até que intermediário na parte de HTML e CSS, principalmente na parte de React voltado para front-end. E é isso. Legal. Obrigado. Tem mais alguém que queira compartilhar o que você sabe, as linguagens que você sabe, alguma coisa? Bom, então, se ninguém. a- Alguém abriu. A Larissa abriu, eu vi. O que você ia falar? Boa tarde. Eu sou do ramo 3 da UFCG, faço engenharia elétrica na UFCG, Legal. e no curso de graduação a gente aprende um pouco de C e C++, e eu também tenho um técnico em informática, e durante o técnico eu aprendi Java, JavaScript, HTML, Python, e aí eu sei o básico, vamos dizer assim, pelo que eu aprendi no técnico, mas nada muito avançado. No entanto, eu queria me aprofundar um pouco mais nos conhecimentos, por isso estou fazendo o curso. Legal. Obrigado. Esse curso ele vai ser básico, mas eu vou mostrar um pouquinho a mais se caso der tempo. E um pouquinho a mais do que é o Node.js, o que é o JavaScript aplicado ao Node.js. Obrigado. Tem mais alguém que queira é, falar alguma coisa?
Bom, então, como não tem mais ninguém, eu vou dar início a esse curso, que é o seguinte, eu vou passar no chat um link para um materialzinho que eu fiz. Ele é um materialzinho, é bem simples, ele está um pouco grande, mas ele é bem simples. Introduzindo um pouco do que é o JavaScript e as ferramentas que a gente vai usar e tal, nesse curso. Então, eu só vou compartilhar minha tela aqui. Se vocês puderem acompanhar com o material, fica legal, porque ele é meio que um pequeno roteirinho. Beleza? A minha tela tá mostrando, tá tudo certo? Tá tranquilo, Rod. Beleza, então. Bom, tá aqui um materialzinho simples, ele tá bonitinho até. Eu demorei quase uma semana para tentar deixar o negócio bonito, mas enfim. Beleza. O que a gente vai usar nesse curso e nos próximos cursos, que vai ser o curso de React no curso de React Native? A gente vai usar 3 ferramentas, que são o VS Code, que é o nosso editor de texto. Necessariamente, eu recomendo vocês usarem ele. Ele é uma ferramenta muito boa, incrível. Facilita muito o código, tem muito atalho, muita extensão. Se vocês virem no arquivinho e clicar aqui, ele abre no site já, que ele abre nesse site aqui e vocês conseguem baixar e utilizar o VS Code. A gente vai usar esse editor de texto. Ele é muito bom. Ele é leve também, ele não é tão pesado igual alguns outros. No caso, ele é um editor de texto, então vocês conseguem editar muita coisa. JavaScript, Python, um monte de coisa, desde que vocês baixem algumas extensões aqui. Beleza. A outra ferramenta que a gente vai usar é o Node.js, que é essa ferramenta aqui, que é o seguinte. O JavaScript ela é uma linguagem que roda em navegador. Ela não roda no seu PC. Ela não vai rodar no seu computador. Então, a gente baixa o Node.js, que faz com que códigos em JavaScript sejam rodados no nosso navegador. No nosso navegador não, no nosso desktop, no nosso computador, no nosso servidor, aonde quer que seja. Logo, o JavaScript ele pode ser rodado em qualquer lugar, seja na web, seja no seu computador. Isso é um diferencial muito grande do JavaScript já. Então, vocês baixem, eu recomendo vocês baixar a versão LTS já. E então vocês baixem o VS Code, o Node.js e por fim, depois de baixar o Node.js, isso no caso é opcional, não é necessário, mas quem quiser, vocês podem baixar o Yarn também, que é uma outra opção, a ONPM. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas existe um negócio na programação chamado Package Manager. No Python existe o pip. Você vai lá no seu prompt command, tá? Acho que é Python, pip install, e você digita aqui o que você quiser e ele instala no seu PC essa biblioteca. No nosso caso, a gente tem o npm install e o nosso pacote, ou seja, ele é um gerenciador de pacote.
tem o NPM e tem o yarn, os dois fazem a mesma coisa, então vai de vocês. No caso aqui eu vou usar o NPM, então para facilitar, mas nos cursos seguintes a gente vai usar o yarn. Então, beleza. Essas são as duas ferramentas, três se a gente contar o yarn, que a gente vai estar utilizando nesse curso para a gente escrever o código, debugar o código, rodar o código em si e instalar as nossas dependências. Bom, primeiramente a gente vai iniciar pelo JavaScript, a gente não vai para o Node, a gente vai para o Node.js apenas no final. Beleza, JavaScript. Eu coloquei um textinho aqui, tudo mais, mas basicamente o JavaScript ele é uma linguagem de script orientada a objeto. Beleza. Existe linguagens que são orientadas a classes e linguagens orientadas a objetos. O JavaScript, o Java, ele é uma linguagem orientada à classe. Não é à toa que tudo que você faz é orientado à classe. É você criar uma classe e a partir dessa classe você criar um objeto. O Python é orientado à classe. O C++, C# é orientado à classe. O JavaScript ele é orientado a objeto. E o que acontece? Ele é necessariamente uma linguagem feita para navegador. Ela surgiu do navegador. O nome JavaScript não tem nada a ver com Java, ele apenas aproveitou o nome, e porque ela veio a partir do navegador, ou seja, ela veio nada a ver com o Java. O Java é uma linguagem que roda no computador, que roda no PC, que você ativa a virtual machine dele, igual o Python, igual o C. O JavaScript não, ele é uma linguagem que está rodando no seu navegador, e ele rodou no seu navegador durante muito tempo, exclusivamente no navegador durante muito tempo. Não é à toa que vocês forem ver uma página HTML, necessariamente tem muito JavaScript lá dentro. Tipo, se a gente ver aqui, que está a página do Yarn, e eu apertar F12, ele vai mostrar isso. Se a gente clicar em Elements, a gente consegue ver todo o código HTML do site. E o que acontece? Existem várias tags chamadas script. Essas tags script são arquivos JavaScript que está rodando dentro do seu navegador. Ou seja, ela é uma linguagem que durante 20 anos rodou exclusivamente no seu navegador. Mas o que aconteceu daí acho que eu não lembro o ano exato, mas acho que faz uns 7 anos, entre 10 a 7 anos, um cara, muito gente boa, criou o Node.js, que permite que o JavaScript ele seja rodado no seu navegador, igual uma linguagem Python, uma linguagem C, uma linguagem Java. Então, o que essa linguagem permite é a gente fazer as duas coisas principais, o front-end e o back-end. O front-end é a parte que você vê, é a parte que o cliente vê, que é a parte do HTML em si, onde você consegue ver o site em si. Que no caso, deixa eu pegar aqui um site exemplo, que no caso é isso aqui, ó. Isso tudo você digita e você consegue ver, você não vai esconder isso. No caso aqui, o End, eu vou fazer até um merchan. Se caso vocês entrarem no nosso site, vocês vê tudo que a gente fez. Basicamente, tudo de design, tudo de... Eita, tá bugado aqui. Tudo dele você consegue ver aqui.
você consegue ver a maneira que foi formada. Ter uma div, tem um header aqui, tem um monte de div, e isso tudo, ele é visível, ou seja, é essa parte do front-end, junto com meus códigos JavaScript. Porém, com a vinda do Node.js, a gente consegue fazer a parte do back-end, que é se comunicar com o banco de dados. E isso não era possível anteriormente. Então, o JavaScript você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que o mundo está tendendo ao JavaScript, porque você consegue fazer tudo em uma mesma linguagem. Não é igual um exemplo aqui. Se a gente quiser fazer um aplicativo para Android e para iOS, a gente tem que aprender Java e Swift. Isso e Swift para a gente fazer em Android e fazer em iPhone. Existe o JavaScript, que existe o React Native, que você escreve apenas com o JavaScript e ele compila para Java e para Swift. Logo, você escreve uma vez e faz as duas coisas ao mesmo tempo. E isso vale também para o back-end. Eu posso fazer a minha parte de comunicação, a minha comunicação com o banco de dados através do meu back-end. Aqui um exemplo, ó. Aqui em eventos. Essas bolinhas e todos esses dados aqui está se comunicando com uma API que a gente desenvolveu para a gente ter esse dinamismo. Ou seja, se caso eu mando uma requisição para minha API e eu adiciono um evento, ele automaticamente adiciona aqui e eu não preciso ficar adicionando manualmente. Tem essa comunicação. E a API e o nosso site, o back-end e o front-end, tudo foi feito com JavaScript. Não teve interferência de nenhuma outra linguagem aqui. Ou seja, com uma linguagem eu estou conseguindo fazer praticamente tudo, todos os tipos de aplicação. Seja aplicação site, seja aplicação mobile, seja uma API. Um outro exemplo, eu fiz um PBIC, e esse PBIC eu utilizava um Raspberry. E nesse Raspberry, ele tinha as GPIO dele. E eu precisava controlar essa GPIO. Eu usei JavaScript para controlar essa GPIO. Várias coisas, ou seja, eu consegui rodar Node.js no meu Raspberry. É bem legal. E com Arduino isso vale também. Você consegue rodar JavaScript no seu Arduino. É mais complicado, mas você consegue. Bom, depois dessa introdução, o que acontece? A gente tem duas maneiras de rodar os nossos códigos JavaScript. A primeira é a partir do Node. Você simplesmente entra na pasta que você quer, digita Node e o nome do arquivo, igual em Python. Você vai digitar Python e o nome do arquivo. E tem pelo console do seu navegador. Ou seja, você vai em qualquer página mesmo, vocês vão apertar F12, vir em console, vai aparecer um monte de erro aqui, mas isso você ignora, vocês podem até clinar aqui, e vocês conseguem fazer qualquer coisa aqui. Vocês conseguem programar aqui também. Vale aqui, eu não recomendo, mas se caso o Node não funcionou, porque às vezes dá um bug, se vocês quiserem acompanhar, vocês conseguem acompanhar por aqui também. Não recomendo muito, mas às vezes é o que tem, né? Então a gente tem que trabalhar com o que tem. Beleza. Então, vamos começar aqui. Eu vou abrir o meu negócio aqui, o meu terminal, e eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no meu desktop, eu vou criar uma pasta,
curso 6, cd curso 6, e aqui dentro eu vou abrir o meu Visual Studio Code. Como que eu faço isso? É a partir de comando. Eu posso simplesmente digitar code ponto. Ele já vai abrir o meu Visual Studio Code para me fazer os meus códigos. Então, eu vou abrir aqui e ele abre o meu Visual Studio Code. O meu Visual Studio Code ele é todo personalizado, tem 500 mil fontes, corzinha, isso vocês conseguem fazer com calma depois. Então, eu vou criar um arquivinho aqui, clicar aqui em New File e colocar teste.js, criar o meu primeiro arquivo JavaScript. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém se perdeu em algo? Notando que vocês podem escrever o código em qualquer editor de texto. No bloco de notas, vocês podem fazer. Não recomendo, mas vocês podem fazer isso no bloco de notas e também. Alguém tem alguma dúvida? Até o momento, o chat está bem tranquilo, Rodolfo. Beleza, então. Então, o que acontece? No JavaScript, a gente tem as nossas variáveis. Eu vou dar uma aumentada aqui apenas para separar, com 2 barras, variáveis. E, diferente da maioria das linguagens, e tirando Python, JavaScript não é uma linguagem tipada. O que isso significa? Que você não precisa digitar o que essa variável é. Um exemplo, em C você tem que ir lá e digitar int number igual a 3. Isso não existe aqui, você não precisa. Mas eu quero um caractere, char number igual a. Você não tem isso em JavaScript, porque ela é uma linguagem não tipada, ou seja, ela não tem tipos. Ela tem estrutura de dados, mas ela não tem tipos e você não precisa declarar. Igualzinho em Python, só que aqui no JavaScript você precisa declarar essa variável. E para fazer isso tem 3 formas. Utilizando o var variável, tem a let, que também é uma outra variável, e a gente tem o const, que é uma constante no caso. Sim, tem esses 3 tipos de variáveis, sendo que uma dessas variáveis é constante. Uma outra pergunta que surge é se eu preciso colocar o ponto e vírgula aqui. Se você está pulando linha, ele é opcional, tá? Então, necessariamente, nesse caso, não precisa colocar o ponto e vírgula. Beleza. A gente tem esses 3 tipos. O var, ele é para variáveis globais. Ele funciona em todo o escopo do seu código. Ele vai estar presente em todo o seu código. O let não. Ele é uma variável local, que está dentro do seu escopo, dentro da sua função, dentro do seu for, do seu if, do seu while, e assim vai. E o const, ele é uma constante, ou seja, você não pode mudar ele. Você declara ele uma vez e você não altera o seu valor. Lembrando que se você declara um array e você coloca objetos lá dentro, você não está alterando o seu valor. Ele continua sendo um array. Então, você consegue declarar um array e mexer com ele, sendo ele uma constante. A gente vai fazer isso muito. Beleza. Então, as constantes, elas são locais também. A única variável que tipo, vai funcionar em todo o seu código, toda a extensão do seu código, é quando você declara como var. E isso vale tipo, para todo tipo de variável. Tem inúmeros tipos de dados, de tipos de dados. Se a gente pegar o nosso materialzinho aqui, a gente tem numéricas, booleanas, strings.
a gente tem os objetos, que é muito importante no JavaScript, a gente tem funções, sim, as funções também são tipos de dados em JavaScript, a gente tem o null e o undefined. Beleza. Numéricos são números. Booleanos é true ou false. Strings são conjuntos de caracteres que são tratados como objetos também em JavaScript. Objetos são praticamente todo o resto que exista de tipo de dado. Um exemplo é o array. Ele é um objeto. Ele é tratado como um objeto em JavaScript. A string é tratado como objeto em JavaScript. Uma função é tratado como objeto em JavaScript. O null é de nulo, é um tipo de dado, um tipo de dado onde ele é vazio, e o undefined é quando esse tipo de dado não está definido. Ele não tem tipo, ele é algo que não foi colocado, ele não existe ainda. E aqui embaixo tem tem um exemplo que eu vou até copiar aqui e colar aqui. Bom, a gente tem a nossa var função e ela recebe uma função, ou seja, eu consigo fazer isso. Isso também é chamado de função anônima em outras linguagens. Ele funciona igual uma função, eu apenas coloquei uma variável. Então, declarei uma outra variável, utilizando o let, e eu passei uma string para ele, uma outra variável chamada tamanho, e eu passei um número, uma outra variável chamada hoje, e eu passei new date. Ou seja, eu estou criando um objeto data aqui. Logo, ele vai ser um objeto data. Então, se caso eu dar um type-off em cada um, ele vai nos retornar cada tipo de dado respectivo. Meu lazer está errado aqui, né? É função aqui. Type-off é função, ele vai nos retornar o tipo de dado function. Type-off forma, string, tamanho, number e hoje, object. E assim a gente consegue trabalhar com o que for neles. Ah, mas eu quero printar isso na tela. Como que eu faço isso? Para a gente printar, a gente usa o console, que é um objeto também, .log, que é, no caso, um método do objeto console, do nosso console. .log, e eu vou passar type-off forma. Melhor, eu posso passar type-off hoje. E eu vou executar esse código para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou salvar, apertando Ctrl S, eu vou apertar Ctrl aspas e ele abre um consolezinho aqui embaixo. O VS Code é muito prático em relação a isso. Ele abre um consolezinho aqui embaixo e eu vou fazer o seguinte. Eu estou no diretório curso 6, eu vou estar node e o nome do meu arquivo. Teste, se eu colocar ts e tab, ele já coloca para mim. Eu vou dar enter. Ele deu um erro aqui. Porque ele é uma constante, e então eu necessariamente preciso colocar um valor nele. Necessariamente. Senão ele dá erro, que é o erro que aconteceu aqui. Eu vou salvar de novo. Aí tá lá, ele pintou object aqui. Pra gente, que é o que a gente pediu para ele printar. Alguém tem uma dúvida aqui? Por enquanto, não. Beleza. Então, se a gente entrar aqui, existe... tem uma tabela aqui no materialzinho que são as atribuições de adição, multiplicação, de resto e exponencial. Eu não vou mostrar cada uma, porque isso é idêntico a praticamente todas as linguagens.
é um mais, é um menos, é um asterisco, é uma barra. Então, se caso vocês tiverem em alguma dúvida em relação a isso, tá nesse é, é materialzinho. Bom, então agora a gente vai para para condições. Para a gente trabalhar com if, else e ternários. Então, eu vou criar um outro aqui que vem aqui chamado condicionais. .js. Beleza. O que acontece? No JavaScript, existe um problema que as pessoas costumam zoar bastante, que é ele tratar números e string iguais. Você conseguir somar números a partir de string. Um exemplo aqui é o seguinte. De novo, tem uma tabelinha aqui embaixo que ele mostra o igual, o maior igual, que é praticamente igual a todas as linguagens, menos esses estritamente iguais aqui que eu vou explicar o que é isso. Bom, vamos supor que a gente tem uma variável aqui, var1 igual a 3, e eu vou colocar uma outra variável 2 igual a uma string 3. Assim, note que aspas não importam em JavaScript. Eu consigo colocar aspas 3 e aspas simples 3. É a mesma coisa. Bom, vou dar um console log aqui. Aí é o seguinte. Eu quero comparar se a var1 é igual a var2. Então, eu vou colocar var1 igual a var2. Isso, se a gente for em qualquer linguagem, ele vai dar erro. Ele não vai dar erro, ele vai dar false. Só que no JavaScript, ele vai dar true. Ele entende que 3 é igual a string 3. Porque o que acontece? Esse igual, note que ele fica bonitinho, mas é por causa da fonte que eu utilizo. Então, isso é um igual, é dois iguais. No JavaScript, quando a gente usa igual, ele está tratando do valor. Ele não está pegando o objeto var1 e o objeto var2, porque var1 ele é um tipo de dado número e var2 é um tipo de dado string. Só que o valor de o valor de var1 ele é 3 e o valor de var2 ele é 3 também. Então, esse igual ele está comparando apenas o valor. Se caso eu quiser comparar tudo, eu tenho que colocar igual. Daí ele compara tudo, o valor e o objeto, e o tipo de dado dele. No caso aqui, se caso eu rodar esse código de novo, ele vai dar false. Beleza? E isso vale também para diferente. Olha, ele fica muito bonitinho, né? É uma fonte que faz isso. Isso vale para exclamação igual e exclamação igual. Mesma coisa. Essas são as únicas diferenças de outras linguagens que tem por aí. Bom, então agora a gente vai para as nossas estruturas de condicionais, que é o if e o else. Gente, if e else é igual, acho que 90% das linguagens, tirando a linguagem emoji, né, que você tem que colocar uns emojis. Eu não sei de onde eu vi isso. E eu lembrei disso. Bom, aqui o if e o else é igualzinho. If, vamos supor, var1 igual a var2, ou seja, uma condição, eu abro parênteses e colchetes, sei lá, dou console log oi aqui. Se não, else, eu dou um console log
IO. É isso. Ah, mas eu quero colocar um outro, eu quero colocar um elif. Em Python é elif, é bonito. Eu quero colocar um elif aqui também. Então, vou colocar else, if e a minha outra condição aqui. var1 igual, diferente de var2. Isso aqui é só exemplo, tá? E perfeito. E eu coloco um outro else aqui dentro. Note que esse else é desse primeiro if e esse else é desse segundo if. E eu consigo fazer o que for aqui. Beleza? É bem simples, é um if normal, eu não vou me ater a entender o que é um if e tal, não é o enfoque aqui desse curso. Beleza. E existe uma outra estrutura que a gente usa muito em React, que é os ternários. Eu aprendi a usar ternário, acho que no início desse ano. Eu nem sabia que isso existia, e isso é uma ferramenta bem melhor, deixa o código bem mais visível de se entender. Basicamente é um ternário, basicamente o ternário, ele é um if-else de uma linha. Ele funciona assim. Eu vou aumentar, eu posso selecionar todo o trecho e apertar Shift, Alt, A. Ele comenta tudo para mim. Bom, eu vou criar uma constante chamada, sei lá, ternário. Essa constante, ele vai receber o seguinte, uma condição, ou seja, var1, ele é igual a var2. Se ele for igual, é interrogação, se for true. Se ele for falso, 2 pontos, se for falso. O que acontece? Ele vai testar essa condição. Se essa condição ela for verdadeira, ele vai executar esse trecho de código que está entre o interrogação e o 2 pontos. Se essa condição ele for falsa, ele vai executar o código depois dos 2 pontos. Ou seja, eu consigo fazer um if-else em uma linha. E você consegue concatenar ternários aqui. Você pode colocar parênteses aqui para limitar e tal, para ficar mais visível. Ou seja, eu estou fazendo um if-else de uma linha, isso fica bem mais fácil de ver. Uma coisa que vocês vão notar bastante, não, o ternário ele funciona em qualquer linguagem. Em Python tem, no C eu não garanto muito que tenha, né, porque é C, mas eu acredito que tenha. Mas em Python tem, em Java tem, em... que mais? Em C# tem. É muito útil o ternário. Você bate o olho e você entende o que está acontecendo. Eu só vou mostrar aqui para vocês verem. Ternário. No caso aqui, ele está dando esse erro porque eu uso um dicionário. Como extensão e ele não entende que é um ternário. Se caso eu colocar um acento, ele entende. Chicoso. Esse é o VS Code. Sensacional, né? Beleza. Então, const ternário, var1, ele é igual a var2? Ele é. Então, no caso, ele vai me mostrar se for true. Eu vou rodar aqui, tá aqui. Se for true. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Tá aqui. Então, mas no caso, o var1, ele é igual a var2? Não, ele é falso, então ele vai mostrar se for false. Beleza, gente? Alguém tem uma dúvida em relação a isso? Pode falar, pode ficar. Por enquanto, não. Mas eu gostaria de dizer que esse ternário aí é uma das coisas mais lindas que existe na programação. Concordo. Ele facilita muito o código, ele deixa o código mais visível de se ver. Mais visível, mais fácil de se entender. Aí.
Beleza, então a gente terminou as nossas condicionais, é basicamente isso, não foge de um if else, de um ternário, vocês escolhem a maneira que vocês forem fazer. Eu recomendo fortemente vocês usarem o ternário. Ao longo do tempo, a gente vai programando, a gente começa a notar que if else é ruim de se usar. É ruim de se ler, é ruim de se usar. E a gente vai tentando achar medidas para impedir isso. Não é à toa que existe um pattern da programação chamado Pattern Strategy. Ele diz que para você programar, você não precisa usar if. Isso é real. Você programa sem usar if. Você executa um if sem um if. É bem engraçado isso. Eu não vou mostrar para vocês isso, porque isso é um pouco avançado. Mas, basicamente, você faz um if, sendo que não é um if, e extremamente mais rápido do que um if. E sem um ternário. Também, porque o ternário ele é um pouquinho mais rápido e um pouquinho melhor que o if else. E eu nem vou comentar do switch, né? Gente, não usem switch, por favor. Não usem switch. É lerdo, é ruim e é ruim de ver. Eu tenho pavor de switch. É por isso que eu não estou passando para vocês aqui, mas existe o switch caso vocês queiram fazer. Mas é um conselho meu a não usarem o switch, porque ele precariza bastante a velocidade do seu código e a leitura do seu código. Beleza? Então, o próximo tópico que a gente vai falar é de repetição. Que eu vou criar um outro arquivinho aqui chamado repetição.js. Bom, no JavaScript, a gente tem o while e o for. Tem o do while, tem o repeat, tem tudo aqueles negócios. Só que eu vou me focar no while e no for, porque eles são melhores, vamos dizer assim. Não tem muita diferença, na verdade, mas eu prefiro o while e o for. Eu não gosto de usar o do while. Então, o while é basicamente isso. While, eu tenho uma condição aqui, ou seja, deixa eu criar uma variável aqui chamada letCount, aquele padrão básico, é igual a 0. Vou colocar var aqui. letCount, while, ou seja, enquanto count for menor que 10, ele vai fazer alguma coisa e eu vou simplesmente falar para ele printar e dar um count mais. O count mais funciona em JavaScript. Então, node repetição. Aí, ó. Ele printou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um while normal, idêntico ao C, acho que não muda absolutamente nada. Então, eu vou aumentar isso, e eu vou para o for. O for também é a mesma coisa, let i igual a 0, é ponto e vírgula, enquanto i for menor que 10, faça i mais. Normal, console log. Rodolfo, só uma coisa. Desculpa intrometer, mas na linha número 7 você colocou i maior do que 10. Verdade. I menor que 10. Obrigado. Ele não ia executar nunca, né? Eu ia ficar aqui pensando o que aconteceu. Obrigado. Bom, ou seja, i igual a 0, enquanto i ele for menor que 10, faça i mais, e eu só vou printar o negócio. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesma coisa. É um for simples. Então, eu vou comentar isso, e agora a gente vai para os for realmente legal.
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma constante chamada array, e eu vou passar um array. É assim que a gente instancia um array em JavaScript, com esses parênteses, colchetes, chaves, eu não sei, acho que é parênteses, não, colchetes, chaves, não lembro, é um deles, aqui, e eu vou passar o seguinte, eu tenho um exemplo que eu gosto de passar, que é esse exemplo aqui, que está no meu negocinho, aí. Beleza, já tem, já está com spoiler. Colchetes, obrigado. Eu vou aumentar esse primeiro. O primeiro for é o for in. Ou seja, eu abro uma variável chamada elementos e eu passei 4 strings dentro. Germânio, antimono, bismuto e oganessônio. Eles são elementos mesmo da tabela periódica. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for para iterar esses objetos, para percorrer esse array elementos. Então, eu vou fazer for let elemento, ou seja, eu estou declarando uma variável para eu percorrer, chamada elemento, in elementos. E eu quero que ele simplesmente mostre o meu elemento. Se caso eu rodar isso, eu já rolo aqui um spoiler aqui, ele vai dar 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ele está me mostrando o index de cada elemento. Ou seja, o index 0, o index 1, 2 e 3. Ou seja, o in, ele nos mostra o index. Ah, mas eu quero saber o nome desse elemento também. Então, eu posso colocar, no caso aqui vai ser uma string, eu posso fazer concatenação de string, fazendo assim, somando strings e colocar elementos em elemento. Então, se caso eu rodar esse código aqui, se eu não fiz alguma coisa errada, está aqui, ó. O índice 0, ele é o germânio, o índice 1 é o antimônio, o índice 2 é o bismuto e o índice 3 é o oganessônio. De novo, o JavaScript, ele começa em 0 e não em 1. Não quero entrar nessa discussão porque começa em 1 e porque começa em 0. É uma coisa padrão da programação que a gente tem que aceitar. Eu tenho uma teoria, mas se um dia a gente conversa, é melhor porque começa em... Não é uma teoria, né? É uma verdade, eu acho. Para mim é uma verdade. Beleza. Então, o for in, ele nos retorna os index aqui dentro do nosso elemento quando a gente percorre através do for in. Beleza, mas o for in eu preciso colocar elementos e dentro dele elemento para mim saber o index dele. Eu não quero isso. Então, eu tenho o for off. O for off, você declara da mesma modo, mas você coloca o off aqui dentro. E ele nos printa daí os nomes respectivos de cada um, sem a gente precisar colocar elemento. No caso aqui, no off, no for off, eu não tenho acesso ao nosso index. Para a gente ter acesso ao index, eu preciso colocar uma outra variável, um contador aqui, para a gente ter acesso ao nosso index. Então, se você quiser ter o index, você usa o for in. Se você não quiser, você usa o for off. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Outra coisa, a gente costuma não usar muito os for, o for e o while, quando a gente está programando em React, um exemplo. A gente usa muito função de alto nível, que são as funções map, reduce, filter, find, que são funções dos próprios objetos arrays, porque esse é um objeto, e dentro
aí dentro do objeto, eles têm propriedades e métodos. Métodos são funções. A gente costuma percorrer esses arrays a partir desses métodos. Map, que você percorre e altera elemento a elemento. A gente costuma utilizar eles, que eu vou passar mais à frente, por uma questão de praticidade mesmo, porque ele é mais fácil de você trabalhar, principalmente em React, e quando você precisa retornar alguma coisa, algum componente em JSX, que a gente vai falar isso amanhã. Amanhã? Amanhã. A semana toda. Praticamente. Bom, então, alguém tem alguma dúvida em relação à repetição ou a tudo que eu disse aqui? Não? Então, vou passar para funções. Já deu 1 hora já? Beleza. Vamos para funções. O que acontece? Funções. Eu vou criar uma outra aqui. E é o seguinte, no JavaScript, a gente tem a forma padrão de você declarar uma função, que é function e o nome dela, sei lá, nome. Já sei. Vou colocar igual do exemplo, quadrado. E eu passo os meus argumentos, os meus parâmetros, que é A e B. E eu abro parênteses, chaves, e o que acontece? Essa função, ela pode ou não retornar alguma coisa, ela pode ou não retornar qualquer tipo de dado, ela pode fazer o que você quiser. Então, você não precisa declarar o tipo de dado que você está voltando, porque em C você usa muito isso, em Java você tem que declarar tudo que a sua função tem, em JavaScript não, ela funciona igual o Python, você declara function, o parâmetro 1 o parâmetro 2 e fechou. Esse é o modo de declaração normal de uma função. Return A mais B. É um quadrado, né? Então é A vezes B, né? Tá aqui. Return A vezes B. Porém, o JavaScript, ele permite também funções anônimas. Então, você pode falar const quadrado igual a function A, B e retornar A vezes B. Você pode fazer isso também, isso é chamado de função anônima. Em Python, quando você está trabalhando com a biblioteca SciPy, se eu não me engano, ou Scikit-learn, é alguma das duas, você utiliza bastante funções anônimas. E no JavaScript, a gente tem essas duas formas de declarar uma função, as duas formas funcionam da mesma maneira. Quadrado, vou passar 2 e 3. Era para ser um quadrado, mas está sendo um retângulo, né? Mas tá bom. 2 e 3, const quadrado, eu vou rodar isso aqui e ele vai nos retornar, teoricamente, as mesmas coisas, 6 e 6, porque 2 vezes 3 é 6. Ou seja, faz a mesma coisa. Só que tem um outro modo que vem do ECMAScript 6, o ES6. Como eu disse anteriormente, lá no início, vindo do Node.js, o JavaScript precisou mudar bastante, porque estava saindo do navegador para o desktop. Então, muitas coisas precisavam ser alternadas, e eles alteradas. E muitas das coisas eles resolveram melhorar. Um desses exemplos é as funções. A gente tem esse modo normal, que é chamado de CommonJS, de se declarar uma função, e a gente tem o modo ES6, ECMAScript 6, ou ECMAScript 6+. Que o 6 é de 2016.
já tem o ECMAScript 2020 já, que trouxe um monte de coisa a mais que facilitam horrores a nossa vida. Então, o outro modo de você declarar uma função é assim, const arrow quadrado igual a b igual maior a vezes b. Esse é um dos modos. Uma linha. Uma linha você consegue fazer o que todas essas funções fazem. E de um jeito bem simples e visível de fácil. É o que o JavaScript ele prega muito, né? Essa visibilidade de você conseguir declarar as coisas. Então, o que está acontecendo? É uma função anônima, só que é chamado de arrow function. Você costuma usar isso para funções anônimas. Então, o que acontece? A gente tem o parâmetro A e o parâmetro B, e ele simplesmente vai retornar A vezes B. Note que eu não preciso colocar o return. O return, ele só exige quando você pula a linha, quando você abre linha e abre colchetes. É como assim, ó. Arrow full quadrado igual a B igual maior. Daí eu abro colchetes, não, chaves, e eu posso dar um return A vezes B. Funciona da mesma forma. Assim, esses quatro fazem a mesma coisa, só que cada um tem o seu momento melhor de se usar. Essa arrow function ela é recomendado usar quando você está trabalhando com funções anônimas, quando você precisa passar algum argumento como função. Sim, você consegue passar um argumento de uma função como sendo uma função. Ou seja, dentro de um argumento, você faz uma função e passa essa função nesse argumento. Isso aí existe. Só para exemplificar, eu vou colocar console log aqui, arrow full quadrado e arrow quadrado, e ele mas eu tenho que colocar os parâmetros, né? 2 e 3, 2 e 3. Funciona da mesma forma, 6, 6, 6, 6. Beleza. E como assim eu posso passar uma função como parâmetro? Isso é um pouco complexo, à primeira vista, mas ele é muito utilizado, então vocês vão presenciar muito isso nos cursos daqui para frente, e às vezes fica um pouco confuso você entender o porquê que tá acontecendo nisso. Então, é o seguinte, eu vou pegar essa função map aqui, por ser apenas um comando, não preciso abrir chaves aqui, então, por isso que esse result ele faz parte do for, tá? Ele é um comando de uma linha só. Bom, o que essa função faz? Ela é uma função map, igual a função map dos vetores. E o que acontece? Ele recebe dois parâmetros, o f, de função, e o a, de array. Então, o que ele faz? Ele cria um novo array, ele cria uma variável de iteração, e ele faz um for percorrendo todos os elementos do array, e para cada elemento do array, ele vai colocando nesse novo array criado. E ele passa f de ai, ou seja, f da função que você está colocando aqui dentro para cada elemento de i. Ou seja, eu vou criar um const array aqui e passar 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa função map e olha só o que eu vou fazer. Eu vou
passar um parâmetro, melhor, eu vou criar uma outra função, function, eu vou até aproveitar uma função daqui de cima, não, essas funções não vão dar, function square, number, eu vou abrir isso aqui, e ele vai retornar simplesmente number vezes number. E eu vou passar a minha função square, ou seja, só o nome da minha função. O parâmetro da minha função, a função map, ela já vai lidar para mim. Então, square e o meu array. Se caso eu colocar isso em um novo array, new array, eu dar um console.log new array, o que vai acontecer? Essa função map, ela vai percorrer cada elemento do array e vai fazer o que eu disse para fazer, que é pegar ela mesmo, o primeiro cada elemento e fazer esse elemento vezes ele mesmo. Então, se eu não fiz algo errado, aí, 1, 4, 9, 16, 25, ou seja, ele pegou cada elemento e elevou ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, quadrado, ao quadrado, ao quadrado e cada elemento. Aqui. Ou seja, você consegue passar uma função com um parâmetro. Eu demorei muito tempo para entender isso, muito tempo para realmente entender o que estava acontecendo por trás disso tudo. Porque diabos eu estou passando uma função numa outra função, isso é difícil de você pegar. Em primeiro momento, assim. Só que ao longo do tempo, ao longo da sua utilização, você vai entendendo melhor isso. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, Rodolfo. Bom, uma outra coisa que existe, que é interessante de se falar, é o seguinte: eu consigo pré-definir valores dos parâmetros. Deixa eu comentar isso tudo e colocar aqui. Como assim? Supondo que eu vou criar uma função chamada calc, e ela recebe o valor A e o valor B. E o que eu quero fazer é simplesmente A mais B. Bom, se caso eu não passe esse parâmetro A e B, ela não vai fazer nada. Ela vai dar erro. Mas eu preciso que quando o cara não passa, alguém não passa essa função, eu preciso que ela adote algum valor. E no caso aqui, eu quero que ele adote, sei lá, 1 e 1. Eu consigo fazer isso. Então, se caso eu chame essa função calc, console log calc, e eu não vou passar parâmetro algum, o meu retorno vai ser 2, porque o parâmetro inicial dele, caso não for passado, é 1. E se caso eu passe os dois parâmetros, eu posso apenas passar 1 também. Ele vai fazer a mesma coisa, se dá 4, porque daí ele ignora que esse valor é igual a 1, ele coloca como valendo 2, que é o que eu passei. Bom, de função é isso. Alguém tem alguma dúvida? Até o momento que daí a gente vai para um outro tópico. Não? Então, beleza. Então a gente vai para objetos. Eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado objetos.js. Bom, objetos, eles são um conjunto de dados que possui métodos e propriedades. Os métodos são as nossas funções que circundam
entre aspas, o nosso objeto. E as propriedades são as variáveis intrínsecas a esse objeto. Um exemplo aqui que eu fiz é o meu objeto caneta, que está aí no material. O meu objeto caneta. Então, o que acontece? Ele aceita qualquer tipo de dado, ou seja, para mim abrir um objeto, eu coloco uma constante igual, uma constante não, pode ser uma variável, o nome dessa variável recebe uma chave. Eu abro ela aqui em cima e fecho ela aqui embaixo. Beleza. A primeira propriedade, ou seja, a primeira variável intrínseca dela é quebrado. Ela não, e no caso ela recebe falso, ou seja, a caneta não está quebrada. A segunda variável é a cor. No caso, ela é azul, ou seja, ela recebeu uma string também. Ela recebeu um booleano e ela recebeu uma string. E dentro aqui da caneta, ela tem uma propriedade chamada parâmetros, que recebe um outro objeto, ou seja, eu consigo concatenar esses objetos. E dentro desses objetos tem o comprimento da caneta e a largura da caneta, que é 15 e 1, ou seja, números. E logo abaixo a gente tem os métodos que essa caneta executa. No caso, está errado borrar, provavelmente. Eu escrevi um método chamado escrever. E ele recebe x e y, ou seja, um número, e ele escreve, claro que é um exemplo só, né? E ele escreve em determinada posição. E a mesma coisa com borrar. Ou seja, é assim que a gente declara um objeto, que a gente trabalha com objeto. E objetos, em JavaScript, é uma das coisas mais importantes que tem. Afinal, tudo é objeto. Todos os tipos de dados que a gente está trabalhando é objeto. E a gente vai ver isso no decorrer da semana, mas quando a gente está se comunicando com uma API, com alguma aplicação, com um banco de dados, necessariamente essa comunicação é através de objetos JavaScript, os famosos JSON, e que no caso é JavaScript Object Notation. E basicamente é isso aqui. Você está mandando um objeto. O Python, ele copia na cara dura o JavaScript com o dicionário. Eu acho que é dicionário o nome, que você faz a mesma coisa. E no fundo, aquilo é um objeto JavaScript. Se você quiser realmente trabalhar com ele, você consegue se comunicar a partir do JavaScript e enviar dados a partir você envia e recebe dados a partir do objeto JavaScript, que é o nosso JSON. Para a gente, para o nosso curso, é importante vocês terem essa noção do que é um JSON, que no caso, basicamente é isso. A única coisa que muda que tem aspas em quase todas as propriedades, porque aquilo lá é uma string. Bom, e como que eu faço para acessar alguma propriedade de um objeto? É simples. Vou dar um console log. É o seguinte, caneta é a nossa variável. Se caso eu printar ela vai mostrar o que ela é. Ou seja, ela tem um elemento quebrado, ela tem funções que eu não consigo ver o que essas funções faz, mas ela tem. Mas eu quero o quebrado dela. Se eu saber se ela está quebrada, eu simplesmente coloco ponto quebrado. E ela nos mostra false, que é essa propriedade. Mas eu quero acessar o comprimento. Então, parâmetros, ponto, comprimento. E ele nos mostra
15, que é o que a gente definiu aqui. Ah, mas agora eu quero escrever. Então, escrever, no caso, ele é uma função, então eu preciso passar os parâmetros, no caso 15 e 12. E ele vai fazer, escrever 15 e 12. No caso, ele deu uma retornada em um defined porque eu pedi para ele retornar console log. Ele não entende o que é isso. No caso também, eu consigo fazer um array de objetos. Ou seja, eu pego esse objeto aqui e eu declaro um array. Eu consigo, com vírgula, declarar vários objetos e ir mudando aqui da maneira que eu preferir. Se caso eu der um console log, igualzinho no Python mesmo. Ele nos mostra um array de objetos, que no caso é um objeto também. Isso também, ele é um objeto. Tudo é um objeto. É fácil entender que tudo é um objeto. Beleza. Fechar aqui. Certo. A gente está com pouco tempo, a gente tem 40 minutos. Eu vou dar uma pulada aqui. Depois vocês dão uma lida no material, que no caso, ele está falando o seguinte. Aqui depois objetos, ele está mostrando alguns exemplos de utilização de arrays e de strings. A maneira que a gente pode trabalhar com strings e arrays. E tem algumas referências aqui, e tem o import e o export também, para a gente importar funções e exportar funções de algum módulo. Eu vou pular um pouco isso, e eu quero chegar no grande diferencial. Depois vocês dão uma lida, porque a gente vai usar bastante array e string e import e export amanhã. Só que onde eu queria chegar no assincronismo do JavaScript, que bastante gente tem dúvida em relação a isso. Eu, principalmente, eu ainda tenho, na verdade, que é como que funciona a linguagem JavaScript. Só para finalizar o tópico anterior, alguém tem alguma dúvida em relação a tudo que eu disse até agora? Não? Então, vou dar continuidade. Bom, tem um textinho aqui que é legal, mas eu vou falar de uma outra maneira. Pegando uma imagem aqui. Deixa eu pegar o seguinte. Tá, eu não vou achar essa imagem agora. Mas é o seguinte. O que esse textinho diz é o seguinte. Quando você está programando, eu vou pegar esse exemplo aqui. Vou apagar esse aqui. Quando você está programando em Python, em C, em Java, as coisas, elas funcionam linear, não é? Eu digito um comando, eu espero esse comando terminar, e ele vai para o próximo comando, que é esse, daí esse acaba, vai para esse, daí esse acaba, vai para esse, linearmente. Bem bonitinho. Isso funciona em Python, em linguagens síncronas. Vamos englobar aqui. Isso é assim também em JavaScript. Quando você está programando, você vai... essa linha vai executar depois dessa. Algo linear, algo lógico linear. Porém, quando você depende de outra coisa, ele não é mais linear. Não é mais assim que funciona. Um exemplo.
Quando você está lendo um arquivo em C, essa operação de ler depende de um arquivo TXT ou binário que está no seu diretório e isso demora. Se caso você for ver, isso demora alguns microsegundos, é algo demorado, é algo que você está pedindo, o seu código, ele literalmente para, ele não vai fazer nada até que o arquivo devolva os dados dele. Ele não vai fazer nada, ele vai ficar parado esperando. Ele vai travar o código. Beleza, isso não é um problema, dependendo, mas no JavaScript não é assim que funciona. Se caso a gente pedir para vamos supor, tem um arquivo e eu quero ler esse arquivo. Meu código ele não vai parar. É no momento que o JavaScript ele pede, ele solicita para o arquivo dar os dados dele, pronto, esse foi o trabalho do JavaScript e ele não precisa fazer mais nada. Ele vai passar para a próxima linha. E, tipo, você não retorna nada, não tem nada retornando e você fica lá de mãos atadas, esperando, mas por que aconteceu isso? Eu quero que meu código espere. Isso é muito comum em JavaScript. Eu penei muito com isso porque eu não estava entendendo. Por que raios o meu código não está esperando? Por que custa esperar um pouquinho? Não, ele não vai esperar. Se caso o seu código dependa de algo externo, que não esteja aqui dentro, exclusivamente aqui dentro, ele não vai esperar. E ele vai executar outra coisa. E quando eu digo a parte externa, eu digo funções que demoram muito, vamos dizer assim. Porque daí ele entra em outro ciclo. Também, eu vou pegar um exemplo aqui, file.js. Eu vou importar um módulo, require fs. Esse é um módulo para mim ler. E eu vou colocar um arquivo aqui chamado oi.txt. Bom dia. Beleza. E eu vou fazer o seguinte. Eu quero que essa variável não funciona assim, tá? É só um exemplo. Essa variável const receba o meu arquivo. Não é assim que funciona, mas vamos supor que você começou agora e você quer que essa variável receba o seu arquivo. Read file. Eu vou passar o meu diretório, oi.txt, em UTF-8, e eu vou colocar aqui, o que acontece? Ele precisa de um callback aqui, e eu vou fazer o seguinte, esse callback é uma função. Esse callback ele é executado quando realmente o arquivo lê. É aqui que entra o tchan do JavaScript. Ou seja, é dentro dessa função que você vai ter que escrever seu código. Então, eu vou fazer o seguinte. Ele vai receber um erro e a data, se caso tiver o erro. E o data no sentido do arquivo. E eu vou abrir uma função. Ou seja, estou passando uma função como parâmetro. E aqui dentro eu vou dar console.log.data. Beleza. E aqui fora, eu vou dar um console.log. Oi. Beleza. Eu vou executar isso. Node file. Olha o que aconteceu. O oi, que está depois desse código, executou primeiro. E o bom dia que ele leu aqui dentro, que supostamente era para executar, era para ter alguma coisa, executou depois. É isso que é o assincronismo do JavaScript. Esse comando é como se ele tivesse aqui em cima. Mas ele não está, ele está embaixo. Entende? É isso que é o complicado do JavaScript. Um detalhe do JavaScript que pega muita gente.
E não tem como a gente fugir disso, porque muita coisa a gente depende de coisa externa. Muitos dados a gente depende de coisa externa. E como que a gente faz isso, então? Bom, no nosso caso, aqui, essa função aqui, esse const não serve para nada. No nosso caso, se a gente quiser ler um arquivo, a gente vai ter que colocar aqui dentro. Ou seja, o nosso código principal não é mais aqui fora, não é mais aqui, é aqui dentro. Ou seja, se caso eu quiser utilizar esse dado, eu tenho que fazer tudo aqui dentro. Ah, eu quero agora escrever nesse arquivo, fs.writefile. Eu quero escrever alguma coisa, só que para mim escrever, eu dependo que ele acesse o arquivo, seja algo externo. Então, eu vou abrir uma outra callback e vai virar um código barriga. Ele vai virar um código que, no caso, ele cresce para horizontal. Ele fica crescendo para horizontal e fica horrível de você ler. Mas é assim que a gente trata as coisas no JavaScript. Ou seja, para baixo desse comando é tudo comando que não depende do meu arquivo. Eu vou ter tudo que depende do meu arquivo, eu vou ter que colocar aqui dentro desse callback, dentro desse parâmetro. Ou seja, a minha função está sendo englobada por um parâmetro de outra função. Isso é estranho de você ver, mas é o que realmente acontece. E tipo, aqui para baixo não tem código mais, só se você não depender do seu arquivo. Claro que existe o read file sync, que é o síncrono. E daí sim você consegue fazer const file igual aqui. Só que é a mesma coisa que o outro, só que ele tem um truquezinho a mais. Esse é um exemplo, e o que acontece? O código ele crescer horizontalmente é péssimo. Porque, olha só, quando você está trabalhando com... Deixa eu pegar aqui um negócio. Cadê? Com o HTML, o HTML ele funciona muito assim. Ele cresce horizontalmente. Deixa eu pegar um exemplo rapidinho aqui. De trabalho. Source pages. Vou pegar esse. Pega esse exemplo aqui, ó, isso daqui. Ó. Note que ele está crescendo horizontalmente, ou seja, ele cresce na vertical e ele está crescendo na horizontal também. Isso é horrível de você ler, porque você vai ter que ficar fazendo assim, ó, olha isso. Isso é horrível. Isso não é bom de se ver. Claro que eu fiz errado aqui também, mas isso não conta. Mas o HTML ele tem essa tendência. Então, eles criaram um negócio para que o código cresça verticalmente, que é para onde eu quero que ele cresça. Porque não tem como eu fugir de um callback, desse assincronismo do JavaScript. Então, para isso, surgiu as promises, que eu li em algum lugar que são promessas, mas me contrariaram falando que não são promessas. Mas é uma promise, é um objeto promise. A gente não vai entrar no que é isso. A gente vai entrar em como tratar essas promises, que é com async await. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. A gente vai mostrar como tratar esse modo assíncrono do JavaScript com async await. Ou seja, eu vou transformar esse código que está ficando em modo barriga de uma maneira bonita de se ler, de uma maneira que todos os códigos fazem isso. Eu vou em Python, ele vai esperar tal coisa. Eu vou em tal, ele vai esperar tal coisa. Bom, então para isso eu vou excluir isso e eu vou
fazer o seguinte. Eu vou copiar esse código. Eu vou copiar esse código aqui. Basicamente, o que esse código faz é fazer uma requisição. E que a gente vai ver isso no curso de amanhã. É através desse módulo aqui chamado Axios. Bom, o que ele faz? É basicamente o seguinte, eu crio uma função assíncrona com o comando async e quando a minha função ela depender de outra coisa, no caso aqui a minha função depende do site Google. Ou seja, ela vai passar reto. E quando ela depender, eu coloco um await na frente. E pronto. Eu já faço com que esse comando espere, entre aspas, no meu código. Eu vou rodar esse código aqui para ver o que vai acontecer. Eu juro que vai dar erro. Aí, ó, não deu erro. Olha só que ele me retornou um monte de coisa, mas não é. Mas é o que a gente precisa. Ó. O que ele retorna é o meu HTML. É o HTML do site Google. Isso não é importante saber o que retorna, é só para vocês verem que ele está esperando. No caso aqui, ó, é na minha função main. Então, se caso eu colocar qualquer coisa aqui, ó, ele pediu, ou seja, eu espero e eu coloco dentro dessa variável, e essa variável coloca. No caso, eu tenho que colocar todo o meu código dentro dessa função assíncrona aqui. Senão, ele não funciona. Por isso, você tem que criar uma função assíncrona, mas é só você criar todo o seu código abaixo disso. Dentro dessa função aqui. Não muda nada. Beleza? A gente vai explicar amanhã melhor uma aplicação disso, mas no caso eu só fiz uma requisição para o site do Google solicitando alguma coisa. Algo bem simples aqui. Só para mostrar o funcionamento desse assincronismo do JavaScript. Bom, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Aqui a gente fechou o tópico JavaScript. Alguém tem alguma dúvida? É importante falar se tem dúvida ou não. Não? Então tá. Bom, agora a gente vai entrar no nosso Node.js, no que a gente realmente utiliza para fazer um projeto JavaScript, para fazer um projeto em si. Bom, o que acontece? Existe esse site aqui, ó, npm. Aqui. Esse site aqui, ó. Esse site aqui, ele é um gerenciador de pacotes. É o que tem as nossas bibliotecas. Vamos supor o seguinte, você quer fazer uma aplicação e você precisa, sei lá, precisa fazer uma requisição. Um exemplo, uma requisição, algo mais simples, já sei. Eu estou usando uma requisição, eu preciso fazer uma requisição e eu não sei fazer uma requisição na mão. Eu não sei como programar uma requisição. Então, você vai no Google, você digita como fazer uma requisição em JavaScript. Ele vai aparecer um monte de coisa. E uma delas é o nosso módulo Axios. E nota que já aparece um monte de coisa já para complementar. E quando eu entro aqui em Axios, aparece toda a sua documentação de tudo que ele faz e todas as suas formas de instalar ele, independente do PC e de como utilizar ele também. Ou seja, gente, isso aqui é o que a gente mais faz. A gente a gente precisa de algo. É um exemplo.
dias atrás eu estava precisando de um leitor de arquivo JSON. Então eu cheguei aqui e coloquei JSON Reader. Se eu não me engano, JSON Reader. Aqui, ó. PDF Reader. Beleza. O que esse negócio faz? Ele lê PDFs. Ou seja, ele é uma biblioteca que lê PDFs. Simples. Ah, mas eu sei fazer isso em código. Beleza, você vai e faz, mas será que você precisa fazer isso, sendo que já tem uma biblioteca que você apenas usa um comando, que é npm install, e o nome dele, e pronto, você já tem ele lá, você apenas importa e usa? Entende? É algo mais prático de você utilizar. E você utiliza muito isso. Mas como que a gente utiliza isso? O primeiro passo é o seguinte: a gente vai vir aqui no nosso CMD, no nosso Roman Shell, e a gente vai fazer o seguinte: eu vou sair aqui e eu vou criar um projeto novo. Eu vou criar um projeto chamado exemplo. Então, eu vou dar um mkdir exemplo e eu vou entrar nesse exemplo. No caso aqui, eu vou usar o yarn, mas vocês podem usar o npm, é o mesmo comando. Eu vou dar yarn init. Ele nos mostra aqui o nosso question name, que no caso é o nome. Eu vou deixar exemplo. Eita, de ter errado. É a nossa versão, que é a nossa descrição, que vai ser exemplos de algo. Exemplo aqui. Onde está o nosso arquivo principal, index.js. No caso, ele já coloca por padrão o nosso repositório, não vou colocar nada. O autor, eu. A nossa licença, não vou deixar nada, eu vou deixar sem nada, beleza. Ele criou no nosso repositório um package.json. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ir lá nesse repositório. Eu vou lá nesse repositório, cadê example? E eu vou abrir no meu VS Code. Beleza. Esse é o nosso repositório. Aqui está o nosso projeto. O nosso projeto está aqui dentro. Bom, aqui dentro tem a nossa descrição em JSON. Lembra que eu disse JSON? Então, ele está aqui. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero instalar, eu quero usar o Package Manager, não, o meu módulo Axios. Então, eu venho aqui, abrir o meu CMD aqui dentro com o Ctrl aspas, e eu vou instalar esse Axios. Eu vou dar yarn add Axios. Beleza, ele demora um pouco, instalou. Note que quando ele instalou, ele já colocou aqui, ó, dependências. Ou seja, o meu projeto, ele depende de Axios. Ele depende disso para ele funcionar. E ele criou uma pasta chamada Node Modules. Essa pasta Node Modules, ele contém todas as nossas dependências. Note que tem o Axios, debug, follow, ms. Ou seja, quando eu instalei o Axios, ele veio com tudo isso de dependência. Ah, mas eu quero também instalar algum outro, deixa eu ver. Já sei. Eu vou instalar o meu Express. Yarn Add Express. Ele instala o Express, no caso, para fazer uma API. Ele está lá, ele instala bonitinho, e de novo, ele colocou o Express aqui, a versão do meu Express, do modo que eu estou utilizando, e ele colocou aqui, no caso, ele não atualizou ainda, mas ele colocou todas as dependências na pasta Node Modules. Ou seja, essa pasta aqui, ela fica muito pesada, porque tá todas as nossas dependências lá.
E a gente tem um outro arquivo chamado yarn-lock, que gerencia todas as nossas dependências. Beleza, eu vou mostrar um exemplo para vocês de um projeto que eu fiz, que ele é apenas um gerenciador de Markdown. Ele apenas faz isso. Então, eu vou voltar aqui e eu vou dar... Melhor, eu vou mostrar o projeto de amanhã para vocês, em primeira mão, para ver como mais ou menos a gente vai fazer. cd reader show code ponto. Bom, eu vou fechar isso tudo aqui. Esses arquivos aqui são o que a gente vai fazer amanhã. Tudo que a gente vai fazer amanhã, a gente vai fazer passo a passo do que é cada arquivo e do porquê. No caso, eu estou dando uma passada hoje para a gente não se perder nas coisas. Então, olha o que acontece. Se a gente entrar em package.json, a gente consegue ver muita coisa escrita. O nome do nosso projeto, a versão do nosso projeto, se esse projeto é privado, as nossas dependências dele. No caso, ó, a gente está importando 3 dependências de testes, as dependências de React, as 3 dependências de React e o nosso Axios, porque a gente vai fazer uma requisição lá. E alguns outros scripts, algumas coisas a mais aqui. É isso que a gente precisa saber do package.json. A gente costuma abrir um projeto assim. Tudo que a gente for criar no JavaScript, utilizando o Node.js, ele vai vir numa pasta assim. Ele vai vir em algo assim, com o package.json, com um readme. No caso, esse readme, ele é autogerado, mas você pode colocar o yarn-lock para mostrar todas as nossas dependências. Gente, isso a gente nem mexe nisso, relaxa. O nosso git ignore, porque a gente vai mandar para o git, e o nosso source, que é a nossa pasta em si. E note que tem o index.js, que é onde vai estar sempre o nosso arquivo principal. É desse index.js que vai sair o resto dos nossos arquivos. Eu vou clicar aqui em um exemplo, e a gente tem as nossas importações. Ó, eu estou importando o React do módulo React, eu estou importando o React DOM do nosso módulo React DOM, eu estou importando o nosso CSS do nosso index.css, o nosso app é da pasta page, e assim vai. E algumas outras coisas aqui. Ou seja, a gente, quando nós estamos trabalhando com isso, a gente vai ver bastante isso. E a gente tem a pasta Node Modules, que tem tudo isso de dependência. Olha o tanto de coisa para criar o nosso projeto. E, no fundo, a gente não precisa se preocupar com nada disso. É muita coisa em um arquivo, mas, no fundo, a gente nem mexe nisso. A gente não mexe nisso. Na verdade, o que está fazendo isso automático é o nosso NPM, o nosso Yarn, o Node o Node.js. Então, o que acontece? O que a gente mexe mesmo é só na programação e no código. A gente importa, exporta, a gente instala bibliotecas, a gente não mexe em Node Modules, porque no dia que eu entrei nisso, eu entrei e vi muito arquivo. Eu vi inúmeros arquivos aqui, arquivos que nem... uns 10 arquivos a mais aqui, eu falei, meu Deus, eu vou ter que saber cada arquivo um por um. Não, você não precisa. Esses 4, se você não souber mexer nesses 4, você consegue programar, fazer da maneira que for. Porque o resto é onde está
na pasta source, é você que escreveu. Você que chegou e escreveu a sua lógica de programação. Você veio e você fez. O resto, o public você faz também, que é onde você coloca imagens e tal, o resto não precisa, sabe? Não tem nada disso. Então, não é um bicho de sete cabeças, não é algo tão complicado. É complicado no início, mas ele funciona. Você entende o porquê que precisa de tipo tanta pasta, tanto arquivo. É só uma questão de organização. Esse curso, ele é para dar uma introduzida no que a gente vai ver depois, para a gente não ficar perdido, para não chegar lá, meu Deus, tá importando, da onde que veio isso, e etc. Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês era isso, era mostrar um pouco da linguagem do JavaScript, algumas coisas básicas de if, else, while, objetos, o promise, né, o import, o export, que dá até tempo de mostrar um pouco. Eu vou fazer um exemplo rápido aqui, para quando a gente chegar no projeto mesmo, a gente vê que a gente conhece cada uma das coisas, a gente só precisa identificar melhor cada coisinha. Então, só para finalizar, eu vou mostrar um exemplo de como que a gente importa e exporta no JavaScript, utilizando o JavaScript comum, utilizando a primeira maneira criada de JavaScript, porque a segunda maneira ela só é permitida em projetos habilitados com ES6, que no caso é o React, que a gente vai mostrar isso amanhã. Então, eu vou criar um arquivo aqui chamado módulo.js. E desse módulo.js eu vou criar uma função chamada calcsoma, A e B, uma funçãozinha simples, return A mais B. É isso mesmo. Isso. É isso mesmo. E o function, não vou criar outra function não, vou criar uma variável chamada array e ele vai passar 1, 2, 3 e 4. O que acontece? Eu quero que os meus outros módulos, os meus outros arquivos acessem isso daqui, porque eu quero que seja assim, eu só quero que esse arquivo seja para declarar funções e variáveis. Então, eu vou vir aqui, vou criar um outro módulo chamado módulo 1.js. E eu vou salvar esse, eu vou exportar. Como que eu exporto? Módulo.exports igual, e aqui eu preciso exportar um objeto. Ele vai exportar um objeto daqui. Então, eu vou abrir um objeto e eu vou fazer o seguinte, calcsoma, porque eu quero exportar o calcsoma, recebe não, possui calcsoma. E array igual array, ou seja, se caso eu acesse o elemento array desse objeto, ele vai nos mostrar isso. Se caso eu acesse a função calcsoma do meu objeto, ele vai renderizar isso. Porém, no JavaScript, existe um negócio chamado desestruturação, que é o seguinte, se caso esses dois nomes
eles forem iguais, eu posso simplesmente colocar um que ele já entende. Ele poupa código. De novo, é o JavaScript mostrando que você consegue fazer, tipo, escrever menos, vamos dizer assim. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, se caso eu chame o array, ele vai chamar isso. Então, eu vou salvar isso e eu vou importar aqui. Como? Const módulo, ou seja, eu vou pegar uma variável, require, do mesmo diretório. Então, como eu quero saber do mesmo diretório, eu coloco ponto barra. E ele já até mostra todos os meus módulos aqui. Eu quero importar do módulo 1 e eu vou printar não é Python, console log módulo. E eu vou vir aqui e deixa eu dar um. Não. Clean. E eu vou executar esse módulo 1, que é node módulo 1. E ele printa aqui o meu objeto, que é o calc_soma, que está vindo uma função e calc_soma, e o meu array, que está vindo é o meu array. Esse módulo de exportar é o módulo mais antigo de se fazer. Não é recomendado mais fazer, mas não são todos os projetos que aceitam o módulo novo. Todos os projetos aceitam esse módulo, essa maneira antiga. É um módulo novo. Se caso eu tentar rodar aqui, ele não funciona, mas ele basicamente é bem mais simples até. Você apenas cria uma função, cria um módulo, exporta, você coloca o romando export, na frente de exportar, e no seu outro negócio, no seu outro módulo, você coloca o comando import, quais módulos você quer importar, from, e o diretório dele. É uma maneira mais simples, só que não é todos os projetos que aceitam isso. Bom, alguém tem alguma dúvida até o momento? Eu vou dar uma breve resumida do que a gente disse, do que foi. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que é bastante informação. Eu tentei simplificar o máximo possível, mas se a gente simplifica o máximo possível, fica estranho de você entender depois. Então, é complicado, sabe? Mas é isso. O que eu queria que vocês entendessem para entrar no curso de amanhã e no curso de quinta-feira, que a gente vai utilizar bastante isso. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, então, só recapitulando. O JavaScript, ele é uma linguagem de programação orientada a objetos. Beleza. No caso, ela roda em navegador e através do Node.js, ela roda em desktop. Ela roda em um computador, ela roda onde tiver o Node.js. Logo, ela funciona tanto no navegador quanto no meu computador. Fazendo com que eu consiga fazer aplicações no front-end e no back-end. E a gente tem o ES6, que são features a mais que facilitam a nossa vida na hora de programar
programar em JavaScript. E dentro do Node.js, a gente tem o NPM e o Yarn, que os dois fazem a mesma coisa, os dois são Packager Manager, para importar módulos, importar bibliotecas. Ó, se caso aqui você quiser importar uma biblioteca globalmente, para você não importar apenas em um projeto, você importa npm install-g e o nome do pacote. O Yarn Global Add, o nome do seu pacote. Tudo isso que eu disse, ele está escrito aqui, não está tão bem escrito, mas está escrito aqui. E tem alguns outros tópicos que eu não passei por questão de tempo. Então, gente, é isso. Se caso alguém tem alguma dúvida, por favor, fale, porque amanhã porque amanhã a gente vai aplicar isso tudo que a gente fez no curso de hoje. A gente vai aplicar ternários e etc. Bom, alguém tem alguma dúvida? Não? Então, é isso. Obrigado pela paciência, por ter me escutado durante 2 horas. E até amanhã, no caso, que se caso vocês forem fazer o curso de React, que no caso eu recomendo, muito bom você aprender isso, porque você aprende muito a como programar, maneiras diferentes de você programar, de você compartilhar o código, etc. E então é isso. Obrigado, gente.